Oi, deu. Boa tarde. Boa tarde. Ah, tem que falar mais forte. Só para testar se vocês estão. Essa chuvinha, né? Que bom que vocês estão aqui. Antes de tudo, é um prazer ver esse salão, ver vocês. Isso é sinal de que a gente já está num processo de construção de tudo aquilo que a irmã falou aqui, que é esse processo reencarnatório. Eu estava vendo a cena do filme, esse Nosso Lar 2, ele não existe como livro. O Nosso Lar 1 é um livro. Nosso Lar 2 é baseado em Missionários da Luz. Então essa cena, ela vem depois, assim, mas no livro, antes de acontecer esse momento, André Luiz é levado para conhecer como é feito o ser humano, processo. E tem uma parte que chama muita atenção, se não me engano é capítulo 6, que é onde ele aprende sobre o útero feminino, como é construído o útero feminino. É magnífico, é algo esplendoroso. Então, quando a gente pensa na criação, a gente nunca consegue pensar realmente o que é esse nosso corpo biológico, e o quanto perfeito ele é e como ele se dá na construção. Nesse livro conta todos os detalhes. Por exemplo, nessa parte da construção do útero é usado inúmeros prédios de estudo, de aprimoramento, de aperfeiçoamento dessa máquina que se chama corpo humano, né? Então, só para brilhantar, porque esse tema é um tema onde a gente vai parecer às vezes um pouco repetitivo, porque não tem muito para onde fugir, né? Sobre encarnação e reencarnação. Mas quando a gente pensa em encarnação, que é o primeiro tema, que é onde eu vou procurar dar uma exploradinha, só para a gente entender, eu queria saber se tem alguém aqui que está encarnado pela primeira vez nesse planeta. Está estreando? Ah, legal. É difícil, mas encarnar no planeta Terra é algo que Deus nos dá de presente. É um presente de Deus para nós. Por que é um presente? Porque nós somos constituídos de algo bem simples e que está em todos os elementos do planeta. São células. Está em tudo. Tudo que nós vimos, tudo que nós tocamos aí em materialidade é a mesma concepção de nós. Ou seja, nós saímos do mesmo lugar que tudo que está no planeta. De um ser criador que cria o tempo todo, segundo João. Ele cria todo o tempo, então nós somos criatura do Criador. E nessa concepção, a primeira coisa que a gente precisa entender, e foi a primeira pergunta que Kardec quis entender no Livro dos Espíritos, o que é Deus? O que é, ele pergunta. Ele não pergunta quem, porque até então se tratava Deus como quem. Deus era alguém. E Kardec vai perguntar, o que é Deus? E os Espíritos vão responder, inteligência suprema, ou seja, nada é mais inteligente do que Deus, causa primária de todas as coisas. Então, se ele é causa primária, nós viemos dele, obviamente. Bom, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que causa primária é a nossa origem, é da onde nós
iniciamos o nosso processo. E aí, em determinada parte do Livro dos Espíritos, vai dizer assim, ó, que nós nascemos simples e ignorantes. E o que seria isso? Simples e ignorante. Simples, como eu já expliquei, porque viemos da mesma materialidade de tudo que está aqui. Da cadeira, do piso, das árvores, tudo é célula. Composição celular. Ignorante, porque nós somos desprovidos de experiência. É a nossa primeira encarnação. Então somos desprovidos. Não é que nós... Porque quando se fala em ignorante na nossa linguagem, parece que é alguém burro, mas não. No tempo do hebraico antigo, ignorante é falta de. Falta adquirir. Então nós iríamos começar o nosso processo de adquirir. Enquanto eu vou falando, eu vou catar um videozinho aqui para botar para vocês sobre que fica bem legal, sobre como nós chegamos aqui. Então eu ia chegar mais cedo e não consegui separar, mas eu vou achar aqui rapidinho. Porque eu quero sair dessa parte da encarnação para nós ir para a reencarnação. Aqui é assim, se eu tento ser rápido, eu não consigo achar. Daí eu quero ler tudo ao mesmo tempo e não dá. Então, irmão, me dá uma mãozinha aqui. Ó, aqui vai ter com a voz, tu vai achar ele, vai ler a notícia, tu vai ver. Não me lembro também o título, faz tanto tempo que eu não lembro. Não é esse. Pra cima pra ver. Dessa turma aí. Mas não é esse. Não, mais pra cima um pouquinho. Se não achar, eu vou procurar no livro, vai dando uma olhada, mas eu acho que você vai achar aqui. Então a gente começa a entender, por exemplo, Jesus, ele encarnou na Terra, porque o processo evolutivo dele não foi no planeta, ele fez parte da criação do planeta. Então ele encarnou apenas uma vez. A gente não pode dizer que Jesus reencarnou, porque ele não voltou e nem voltará. O processo dele foi simplesmente um processo de encarnar por livre-arbítrio, por escolha, pedido do Pai. Deus pede a ele que venha
mostrar para nós algumas coisas, nos dar direção, né? E essa era a grande finalidade, nos dar essa direção. Então, nesse processo, nós precisamos entender que encarnar é quando nós nascemos a primeira vez. A primeira vez que nós nascemos, nós internamos, como a irmã falou, lá num processo evolutivo. Bom, eu tenho uma notícia para dar para vocês. É esse mesmo, verdade. Isso. Eu não me lembrava mais, fazia tempo. Aqui, é só, ali não precisa. Aqui, ó, só apertar ali. Vamos parar ele aqui. Aí, tá. Aqui. Aqui vai dar para nós entender melhor. A ajuda dos universitários ficou mais fácil. Eita! Ui! Existo! Eu existo! Eu penso logo, existo logo penso, eu existo! Eu sou o quê? O que eu sou? É um dos meus filhos amados. Espírito. Uau! E aí? Tudo bem? Acabei de chegar. Eu sou o espírito, né? Eu sabia. Eu sabia que eu era o espírito, cara. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Nossa, obrigado. Eu sou meio inteligente mesmo. Eu sei de tudo. Pra mim, eu só vivo 2 minutos. Tudo é pequenininho ainda. Caramba, mas quem é você? Sou a causa primária de todas as coisas. Caraca, você é importante. Legal. De onde que eu vim? Acabou de ser criado. Simples e ignorante. Ei, ignorante por quê? Ignorante é você. Você acabou de dizer que eu era inteligente. Já mudou de ideia? Você é o quê? Bipolar? Você que não é muito inteligente, né, dona Causa? Sou a inteligência suprema. Tá bom, então. Ok, dona Inteligência Suprema. Que legal isso aqui, gente. Mas vem cá, você tá onde, hein? Estou em toda parte. Em tudo. Maneiro, hein? Tipo ácaros. Que legal. Eu posso te ver? Você não me compreenderia. Você tímida. Aparece aí. Aqui é legal existir. Você não está pronto, meu filho. Quando chegar ao final da sua jornada evolutiva e se tornar um espírito puro, me verá e compreenderá. Uma jornada? Eu vou participar de uma jornada, que legal. É tipo um game, assim? Caraca, que maneiro. Mas como é que é essa jornada? Você viverá muitas aventuras na matéria. E cada uma dessas aventuras te fará progredir. Aventuras! Eu quero isso, mas como assim? Eu vou ter uma arma, uma espada. Todo herói tem uma arma, não é? Você terá o seu livre-arbítrio. Eu não sei muito bem o que é isso, mas você vai ver. Eu vou acabar com todos eles, eu e meu livre-arbítrio. Cuidado. Vai com calma, meu filho. Essa sua arma, o livre-arbítrio, como toda arma, também pode te ferir se não for usada direito. Eu já sei mexer, eu já sei. Posso começar? Quando começa? Agora. Agora? Eu tô com um pouco de medo, porque eu não sei bem jogar, não é? Eu acabei de ser criado, simples e ignorante, lembra? Você falou aí. Tem algum tutorial pra gente aprender? Não fique com medo. Vou estar sempre contigo. Então, não é querendo te desmerecer não, dona Causa, mas então, a senhora disse, eu não te compreendo ainda e tal, como é que a senhora vai me ajudar? Através dos seus irmãos mais velhos. Eu tenho irmãos? Meu Deus, eu tenho irmãos! Eles vão também comigo nessa aventura? Sim, claro. Muitos também estão em sua jornada de evolução. Uau! Que incrível! É muito melhor assim, porque jogar sozinho é muito sem graça, não é? Nossa, e como é que começa? Onde é que aperta o start? Não se esqueça
que todo jogo tem suas regras, meu filho. Quanto mais se afastar delas, mais difícil fica seu caminho. Tava bom demais pra ser verdade. Regras, tá. Se tem regras, tudo bem. E onde elas estão? Onde estão essas regras? Escritas aonde? Onde estão? Na sua consciência. Tá, eu acho. Ok. Eu vou lá, hein? Eu vou lá, tá? Tchau. Dona Causa. Diga, meu filho. Eu acho que eu vou ficar com saudade da senhora. Eu queria... A senhora não quer brincar comigo também? Sempre. Brincar é criar. E de criar, meu filho, eu entendo. Então eu vou lá. Juízo, hein? Tchau. Te amo. Eu também te amo, pai. Eu tô com medo. Vai ser legal. Bom, acho que fica bem claro, né? A gente consegue entender bem o que é encarnar. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida sobre encarnar, senão vou entrar no processo de reencarnar, que é quando Jesus, na realidade, quando coloca esse processo ele não é novo, não foi Jesus que trouxe. Deus lá dos Vedas antigos já se falava em reencarnação. Jesus apenas reafirmou, apenas colocou como ponto de que a vida é assim, a gente reencarna. Então, nesse capítulo 4 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que foi justamente uma compilação de assuntos, os que a gente mais pode tirar proveito para ser uma coisa mais simples de nós navegar. É uma carta de navegação mais simples, onde a gente não precisa ficar analisando fatos de 10 mil, 15 mil anos atrás. A gente pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e com ele direcionar a nossa vida. E os Espíritos, os benfeitores, eles nos colocaram já desde o início, no primeiro capítulo desse Evangelho, onde Jesus vai dizer assim, que não veio destruir a lei. Por que ele diz isso? Ali ele está reafirmando de que tudo aquilo que a gente passou é verdadeiro. A gente só vai recomeçar, a gente vai recriar um novo projeto. Então ele faz questão de nos preparar nesse primeiro capítulo do nosso Evangelho, nos explicando todos os processos antigos e a quais nós fizemos parte, obviamente. Aí depois ele cede, meu reino não é deste mundo, no capítulo 2. Aí ele começa a explicar que o reino, esse reino de Deus, esse reino que a gente fala, ele não é aqui. Aí ele já começa a dar a primeira visão espiritual. Meu reino não é deste mundo, não é aqui que se reina. Aqui é um aprendizado. Ele já nos dá essa visão nesse capítulo 2. E aí ele cede, complementando no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, todos os universos são habitados, todos os planetas, há muitas moradas, há muitas maneiras de se viver. Nem todos são humanoides, né? Em alguns locais, porque os corpos são adaptados ao planeta, ao que rege naquele planeta, ao tipo de ar. Nós vamos encontrar muitos e muitos planetas onde não tem corpos materiais, onde se vivem já espíritos mais iluminados, né? Porque o caminho é esse, tu vai te iluminando, tu vai te melhorando, passando por reencarnações, até chegar uma hora que tu não vai precisar mais do corpo físico. Que, na verdade, é uma matéria orgânica pesada que se arrasta pelo chão e muitas vezes com muita dificuldade, a gente sabe disso, né? Eu, principalmente, sei bastante, tenho os 2 joelhos estourados, a dificuldade que é se arrastar aí pelo planeta. Então,
que eu consiga avançar para não ter que passar por esse processo. Então, nesse capítulo 4, o tema vai ser: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas seria reino de Deus? Jesus faz ali uma metáfora sobre um mundo que era mais fácil de entender naquela época. Tu não poderia falar em mundo espiritual. E ele vai dizer isso mais adiante. Ele não poderia falar das coisas, porque as pessoas não estavam conseguindo entender nem as coisas daqui. Tu imagina se ele começasse a falar de coisas espirituais. Seria muito complicado, mais complicado para ele. Porque mesmo ele não falando das coisas espirituais diretamente, ele já foi crucificado. Então, ele dá apenas algumas dicas para a gente explorar isso no futuro, né? E aí se começa esse trecho, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é uma conversa que ele está tendo, isso está na Bíblia no capítulo de João Evangelista, que foi o último apóstolo, o apóstolo que mais viveu aqui na Terra, né? Ele está tendo uma conversa com Nicodemos. Nicodemos era um senhor da lei. Um senhor da lei, né? Era muito considerado, né, em Jerusalém. Tanto que Nicodemos vai visitar Jesus à noite para não ser visto, porque ele começa a entender que tem algo ali. E ele precisa entender isso. Como bom cientista, explorador, precisa entender o que está acontecendo. E ele vai conversar com Jesus. E quando ele chega para conversar com Jesus, ele usa um texto, ele usa uma forma de expressão que é bem peculiar, aonde ele diz, eu anotei aqui para não esquecer, Rabi. Quando ele fala Rabi, ele não está falando você, ele não está falando doutor, ele não está falando professor. Rabi era algo muito mais grandioso, era alguém que realmente entendia do mundo de Deus. E ele se dirige a Jesus com o termo Rabi. Quando ele se dirige a Jesus com o termo Rabi, ele vai dizer assim, ó: como pode, Rabi, como pode nascer um homem que já está velho? Como esse homem pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Ele está tentando entender. Ele usou toda a inteligência, todo o estudo dele, porque Nicodemos já era um senhor velho. Toda a inteligência, tudo que ele aprendeu para se dirigir a Jesus naquele momento. E ele não conseguia entender. Como pode alguém nascer de novo? Como pode alguém entrar no ventre da mãe? E obviamente que Jesus não explicou assim, né? Detalhezinho por detalhezinho. Jesus usou algumas metáforas. Mas assim como Nicodemos, o que nós temos que entender? Nós estamos há 300 encarnações, no mínimo, cada um de nós, fazendo o que Nicodemos estava fazendo naquela noite. Não entendendo sobre o mundo espiritual e se utilizando apenas do mundo material para direcionar a nossa vida. Nós direcionamos todos os dias a nossa vida baseada no mundo material. Porque quando eu sofro, quando eu estou depressivo, porque eu não consegui pagar aqueles boletos, porque eu estou endividado, eu estou me dirigindo a Jesus como Nicodemos. Eu estou vendo somente
o mundo material, eu não estou vendo o meu aprendizado. Eu não estou focando no meu melhor, naquilo que eu hoje represento onde eu estou. Quando eu estou doente e estou achando que essa doença é algo que não é meu, que não me pertence, eu não estou focado no meu ser espiritual, nas causas e consequências que eu já criei. Eu estou focado apenas na matéria que sofre. E Jesus fala isso durante todo o seu trajeto aqui na Terra, sobre as coisas do reino de Deus. Alguns naquela época conseguiriam entender até pelo contato mais próximo a Jesus. Nós não conseguiríamos, tanto que estamos aqui ainda. Estamos aqui porque ainda não adquirimos esse conhecimento das coisas do Espírito. Mas o que seria isso, coisas do Espírito? É eu entender que tem processos que eu preciso passar. E que eu tenho que agradecer por estar passando. Porque é Ele que me melhora. A água que não passa pelo carvão não se purifica. Então a gente precisa prestar atenção na nossa jornada. Muitas vezes a gente quer ir fazer uma regressão, tentar entender o que está acontecendo na nossa vida. Por que eu não consigo avançar no processo de ganhar dinheiro? Aí eu quero olhar para trás, mas não há necessidade. Basta eu olhar para hoje. Quem eu sou? Onde estão os meus defeitos? Aonde está colocado as minhas falhas? Aonde eu ainda não aprendi que eu tenho que aprender. E por isso a doutrina fala muito e insiste em reforma íntima. Porque eu olhar para dentro e ver que tem coisas que eu ainda não ajustei. Tem coisas que eu ainda não sei fazer. Tem coisas que eu ainda me submeto. E quando eu aprender isso, a olhar para mim e ver que eu ainda erro, com carinho, com acolhimento, e começar a tentar aos pouquinhos me melhorar, eu deixo de ser Nicodemos. Eu passo a entender o que Jesus está falando. Eu passo a compreender que há um reino maior, como o vídeo da irmã mostrou, lá onde os seres já estão mais evoluídos. E talvez eu não precise voltar tanto para cá. Principalmente para ajustar, talvez eu volte para ajudar. Assim como os bons espíritos, esses que estão na Dabines agora, ajudando no processo de cada um, e é justo que a gente vá buscar ajuda, mas são bons espíritos que nem nós, que estão ali trabalhando através do mundo espiritual para nos ajudar. E quem dera nós conseguimos evoluir no processo para também vir aqui trabalhar um dia. Quem dera. Basta que nós comecemos a nos modificar, olhar as pequenas mazelas que ainda habitam em nós. Poxa vida, mas eu ainda fico bravo com a minha irmã porque ela faz determinada coisa, mas eu já sei que ela é daquele jeito. Cabe a mim me modificar, a ela cabe a ela. A mim, só cabe a mim. Essa mudança, ela é individual do ser. Eu tenho que me modificar. Eu tenho que não ser mais a pessoa que se magoa. Eu tenho que mudar o rumo das coisas dentro de mim. E só depende de mim e não do outro. Quando eu começo a entender isso, eu começo a fazer modificações. E essas modificações vão fazer a diferença. E aí Nicodemos pergunta, como isso pode acontecer? E Jesus dá um puxão de orelha em Nicodemos. És mestre? E ignora essas coisas, diz Jesus a ele. E aí ele procede, continua puxando a orelha. Falo apenas o que sei, diz Jesus. E dou testemunho do que tenho visto. Entretanto, não aceitam o meu testemunho.
Se não acredito quando eu falo das coisas da terra, como acreditarão quando eu falar das coisas de Deus? Como acreditarão? Tanto que Jesus desistiu de falar das coisas espirituais. E ele diz, eu voltarei, mas não em corpo. Eu mandarei um Consolador prometido que irá esclarecer. E aí surge essa doutrina maravilhosa, que nos faz entender do que tem lá, que nos faz trazer filmes, livros, hoje espalhado pela internet, qualquer um consegue entender sobre reencarnar, a diferença. Ninguém mais precisa ser enganado, porque quando sacaram os textos bíblicos a parte da reencarnação, existia um projeto. E esse projeto era te vender um terreno no céu. Era mais fácil? Como é que tu ia te vender um terreno se tu já estava indo para lá? Foi difícil, né? Eu precisava tirar isso. E foi assim que foi tirado. Por interesses financeiros. Então cabe a nós exclusivamente, não só entender e compreender, mas viver isso, sabendo que a gente não vai ser enterrado ali como espírito, apenas um corpo. Eu trabalhar esse projeto de espírito futuro. O ser que eu quero ser, o hoje. O que eu posso fazer é o hoje. Hoje eu estou aqui. Hoje eu posso vir aqui, sair do meu serviço e tentar ajudar vocês nesse entendimento. Isso é o que eu posso fazer hoje. Cada um de nós tem oportunidade hoje de fazer diferente. Cada um de nós tem oportunidade de dar um pouquinho mais. Essas são as oportunidades da vida. De crescimento, de melhoramento, de se expandir, de ir para frente, né? Porque essa é a condição, ir para frente. Jesus estabelece a Nicodemos uma condição. Ele diz assim, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí ele ainda acrescenta, faz uma prece. É preciso nascer de novo, da água e do Espírito. Alguém aqui não nasceu da água? Acho que todos nascemos da água, né? Nascemos do ventre da mãe. Onde nós estávamos? Na água. Água da vida. A água que renova a vida, a água que forma esse ser. Isso é materialidade. O espírito assume o corpo quando ele sai do ventre da mãe. Até então ele só visita a mãe, elas conversam, toda vez que ela está desdobrada, eles fazem o ajuste, ele está ali presente, mas ele ainda não está seu corpo, que foi dado a ele como um presente para que ele se ajuste novamente. E ele vai fazer isso quando ele recebe o sopro da vida, quando ele recebe aquele tapa na bunda, né? Aí ele, nasci, que nem diz o espírito ali, né? Então quando a gente fala em reencarnação, a gente precisa entender que existem 3 tipos de reencarnação. Onde eu anotei isso? Aqui. A reencarnação compulsória, aquela que é necessária, porque o espírito está dormente, é um espírito que não consegue ainda ter um processo evolutivo. Como é que é isso, irmão? Vamos tentar entender uma reencarnação. Vamos supor, existem várias maneiras, tá? Não é uma regra só, existem muitas, mas eu vou dar alguns exemplos.
um espírito assassino, por exemplo, ou um perverso que maltrata as criancinhas. Ele vai passar por um processo depurativo, que a gente já sabe, não cabe aqui falar, mas ele vai passar por alguns sofrimentos, mas ele vai ter oportunidade, como todos nós tivemos oportunidade, nós já erramos. Sabe lá quem nós já matamos, sabe lá quem nós já ferimos, nós já fomos de espada na mão, de lança na mão, nós já tivemos lá. Então esse irmão vai ter uma oportunidade. Então isso se chama uma reencarnação compulsória. Ele é expelido a reencarnar, não sei onde ele tem provavelmente muitos ajustes a ser feitos, e ele vai reencarnar naquele seio para aprender ali e ensinar, porque todo mundo aprende e ensina. Ninguém aqui é só aprendizado, todo mundo ensina alguma coisa. Então, por exemplo, outro exemplo clássico, religiões de origem, digamos assim, evangélica, que pensam que vão dormir. Eles vão dormir. Porque você não desencarna. Quando eu desencarno, eu só faço isso. Na realidade é o contrário, eu estou aqui, eu vou para cá, né? Mas continuo sendo o mesmo, não mudou nada. Eu me lembro quando eu era criança, a gente ia no cemitério e dizia, desencarnou, vai descansar. Nada disso acontece, gente. Sai dali, continua a mesma coisa. Então, se eu imagino que eu vou dormir, eu vou dormir. E aí eu perco muito tempo nesse dormir, porque eu não estou ainda aberto para entender que eu morri. Aquele corpo ficou lá. Eu preciso agora continuar a minha jornada. E aí eu não consigo entender isso. E se a gente que trabalha da Bíblia consegue, conversando, dialogando com os espíritos, entender que muitas vezes o irmão está perdido. Às vezes tu atende um irmão que faz 20 anos que está caminhando numa estrada. A pessoa 20 anos caminhando numa estrada. Ele saiu para caminhar, tucanado, cheio de dívida. Aí eu falo para vocês, materialidade. Se você só viver a matéria, viver o espírito, você vai fundir, porque você vai ficar tão preocupado com as coisas que você tem, você não está confiando em Deus. Deus dá tudo, dá os passos, dá os animais, por que você não vai dar para os seus filhos mais queridos? Talvez a gente tenha de passar uns perrenguinhos, que faz parte, nós criamos isso para nós. Mas, se a gente conseguir entender isso, essa passagem de uma vida para outra vai ser um pouco mais clara. Eu não vou precisar ficar 20 anos caminhando numa estrada ou dormindo por 200 anos. Eu não preciso ser compulsório. Aí vem a segunda reencarnação, que é a semi-compulsória. Que é quando eu já disponho do meu livre-arbítrio, já entendi que eu fui lá, traí a esposa, fiquei com a irmã dela, sabe? Azaremos ela, enlouqueceu, nós temos o dinheiro de tudo, já fiz um monte de bobagemzinha. Aí o que os espíritos benfeitores fazem? Olha só, irmão, fez esse monte de coisinha aí, vai ter que descer lá de novo. Vai lá e vai consertar um pouquinho isso aí. Eu vou te mandar aquela esposa como tua filha agora. Entendeu? Tá vendo como é a semi-compulsória? Tu escolhe. Ou tu quer ficar aí e continuar sofrendo aí, porque tu não tá bem. Tu não tá num lugar legal. Fez esse monte de bobagem, tu não tá num lugar legal. Aí tu olha pro lado, vê aquelas escuridão, aquelas coisas ruins, diz, olha, é o seguinte, eu vou descer lá, vamos, eu tô louco pra ir. E aí tu quer tudo, não, tudo não, vamos te mandar só uma partezinha do que tu fez, depois a gente ajusta o resto. Essa é a segunda reencarnação. A terceira reencarnação é quando você já está evoluído.
é quando você diz assim, não, eu vou lá embaixo e vou ajudar meus irmãos. E alguns livros, nesse próprio Missionários da Luz, a mãe de André Luiz, não, acho que é no Nosso Lar até, é no Nosso Lar, que a mãe de André Luiz desce, ela está num plano altíssimo, já elevado, ela desce para reencarnar com o pai de André Luiz, que está no umbral. Então ela vai reencarnar e junto com o pai de André Luiz está as duas amantes dele. Lá sofrendo no umbral, está no livro Nosso Lar. E eles vão reencarnar e eles vão ser um casal de novo. E as duas amantes vão ser filhas. Porque eles têm que viver o processo do amor. Foi a mãe que não tinha nada a ver com aquilo ali, se acendeu. Era uma mulher que cuidava da casa, dos filhos, fazia o seu trabalho. Às vezes a gente pensa que coisa simples não salva. O que salva é o simples, gente. Não é o complicado. Não é complicar a sua existência. É ser simples, é fazer o que eu posso. Eu acordei de manhã e eu estou vendo que a vizinha está passando trabalho lá e eu vou lá ajudar ela. Isso é simples. Não é querer ficar olhando para o jornal e achar que vai salvar o estreito de, não sei lá, esqueci o nome. Que vai ir para lá para o Irã e acabar com a guerra. Não. É simples. Como é que vai acabar com a guerra lá se tu não consegue ajudar a tua vizinha que está na tua frente? A tua irmã que está pedindo ajuda, que está passando por uma necessidade, porque o marido está no hospital e ela tem 2 filhos e ela não consegue pegar na creche. Mas tu não pode fazer um esforço para pegar os filhos da irmã, porque ela é muito abusada. A gente cria a nossa própria roda. E é nesse processo que Jesus vai explicando para Nicodemos. E por isso ele diz que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer. Ele tem o livre-arbítrio. Pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. Você tem o livre-arbítrio. Espíritos, tem bastante aqui no nosso mezanino. Cabe a mim fazer essa identificação. Quando a gente recebe numa Dabine mediúnica, cabe ao médium, e é isso que a gente aprende na interpretar. Quando o espírito é bom ou é ruim? Quando ele é bom ou é ruim? Quando ele está te induzindo para o caminho do bem ou do mal. Se ele está te dizendo, para te fazer uma fofoca, a família te veio com uma saída, não é bom. Tem como ser um espírito de luz. O espírito de luz vai te dizer assim, ó, vai lá, conversa com ela, pede orelha, abraço, diz pra ela que aqui não é lugar, tem que dar um pé mais confortável, a gente tem que ser quem ajuda. E aí a gente começa a entender que quem está lá do outro lado não é diferente. Lembra da passagem? Não é diferente, gente. Se eu passei para lá e estou com as mesmas intenções que eu estava aqui, eu vou continuar com as mesmas intenções. Se eu sou um cara leviano, que não dá bola para nada, eu vou continuar sendo leviano, não dando bola para nada. Ah, vou sofrer um pouco. Causas e consequências, né? E aí que a coisa vai andando. Eu vou contar uma história para vocês, para ficar bem entendido sobre reencarnação. Marine, uma mãe católica e devota, vivia uma rotina simples e cheia de fé. Até que seu filho, Tilden, com apenas 3 anos de idade, começou a pronunciar frases que pareciam não pertencer à sua curta experiência de vida. Ele falava com naturalidade sobre um acidente de moto. Dizia ter morrido antes de nascer. E referia a si mesmo como Alexandre, ou o padre.
A princípio, Marine tentou ignorar as declarações do menino, mas o espanto cresceu quando ela se lembrou de um querido amigo, o padre Jonathan, conhecido por usar o pseudônimo de Alexandre, e que havia falecido anos antes em um acidente de moto na mesma avenida descrita pelo seu pequeno Tilden. As coincidências se tornaram impossíveis de ignorar. Tilden demonstrava o mesmo carisma, a mesma paixão por futebol. O padre havia formado 22 times infantis e até apresentava dificuldades de aprendizagem compatíveis com as sequelas de um traumatismo craniano, a causa da morte de Jonathan. Intrigada com a precisão dos detalhes, Hernani Guimarães Andrade, fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, iniciou uma investigação bem minuciosa. Entrevistou familiares, analisou relatos, aplicou questionários e eliminou hipóteses como fraude, coincidências, telepatia ou herança genética. Os relatos de Tilden seguiam um padrão observado em diversas pesquisas sobre crianças que afirmam se lembrar de vidas passadas. As memórias surgem por volta dos 2 anos e atingem seu auge entre 3 e 4 anos, se dissipando gradualmente até os 7 anos. Esses elementos, aliados à precisão dos detalhes e à emoção presente no relato, fortalecem ainda mais a hipótese de uma reencarnação autêntica. Ao concluir o estudo, Hernani não teve dúvidas, tratava-se de um caso genuíno de reencarnação. Em suas palavras, o amor entre Marina e Jonathan foi tão profundo que ultrapassou a morte, reunindo-os novamente como mãe e filho. Para Marine, a descoberta trouxe serenidade. Compreendeu que o amigo querido não havia partido, apenas renascido sob um novo olhar, mais próximo, mais íntimo e mais eterno. Ou seja, o caso Tilden e Jonathan é apenas um entre tantos que reforçam a tradição espiritualista do país. Em 1997, um menino chamado Rafael começou a relatar lembranças de uma vida interior como Joaquim das Dores, morto em 1921. Ele indicou aos pais o local exato onde morava, e sob uma tábua de assoalho foi encontrado um medalhão com as iniciais JD, confirmando a sua narrativa. Rafael também dizia saber quem o havia matado e que esse homem também havia reencarnado. Outro caso intrigante envolve uma criança que aos 20 dias de vida tinha pesadelos recorrentes com um acidente de trem, apresentando marcas físicas compatíveis com o impacto de um atropelamento, fato que os pesquisadores relacionaram a uma existência anterior. E assim vão continuando esses registros, né? Então, assim, isso é só um convite a uma reflexão e que todos nós já que estamos aqui dentro soubemos que esse processo reencarnatório, ele é de todos nós. Mesmo que nós não tenhamos consciência de nossas existências anteriores, como eu já disse, não precisa fazer nenhuma regressão, é só olhar para suas má tendências que a gente já sabe onde tem que melhorar. Olhou para dentro e começa a ver que tem uma ascendência meio gozada, baseada no nosso orgulho, baseada no nosso egoísmo, a gente começa a se modificar e começa a ajustar. Esse é o processo de aprendizado. Senão de nada serve. Senão nós vamos transformar o centro espírita em mais uma religião na Terra. E não é esse o objetivo. Não é ter mais uma religião. Nós poderíamos ir para qualquer uma das que tem. O objetivo não é formar uma casa onde a gente vai lá, toma um passe e vai embora. É formar consciência. É fazer com que cada um vá se modificando e se ajustando, e com essa modificação e ajustamento, modifique o que está à sua volta, através da ação, não da palavra. Mas vamos mudar esse mundo? Vamos.
Mas vamos mudar esse mundo através das nossas atitudes. Da maneira como nós vamos nos modificando e provando que dá para ser melhor. Da maneira com que nós possamos fazer sim diferente. Que em vez de nós construir mais armas, nós construímos mais alimento. Quando nós chegarmos a essa consciência de que precisamos muito mais construção alimentar do que construção armamentícia, nós estamos modificando a finalidade daquilo que nós viemos. E o que Jesus espera de nós é justamente isso, essa modificação, esse entendimento. Nós não fazemos como Nicodemos, nós não fiquemos parados pensando que o ser vai entrar para dentro da barriga. Que nós possamos ser diferentes. Livro dos Espíritos, questão 166. Como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida, no corpo físico, pode acabar de se depurar? E os Espíritos respondem, submetendo-se a uma nova existência. Aí na 166b, então a alma precisa passar por muitas existências num corpo físico? Pergunta Kardec. E os Espíritos vão responder sim. Todos passamos por muitas existências no corpo. Sou eu estou dizendo, está lá no Livro dos Espíritos. Quem falou isso foi a espiritualidade superior, através da mão de Jesus, que nos mandou esse entendimento e essa compreensão, para que a gente entenda, de uma vez por todas, esse caminho do processo reencarnatório, para que nós não precisemos ficar reencarnando só para arrumar coisas mal feitas. Nós possamos reencarnar, sim, para melhorar, para ajudar. Nós fizemos como a mãe de André Luiz, que venha para ajudar, não simplesmente para ser mais um a consertar aquilo que fez. Na questão 171 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar em que se baseia o dogma da reencarnação. E aí os Espíritos vão responder, na justiça de Deus. Já dissemos, o bom pai sempre deixa uma porta aberta para o arrependimento de seus filhos. Todos os Espíritos têm por destino a perfeição. Ou seja, todos nós vamos ser luz. Uns vão demorar um pouco mais, outros um pouco menos. Só depende daquilo que eu estava falando antes ali. De fazer pequenas mudanças, pequenos ajustes na nossa caminhada. Eu venho brigando há muito tempo com a família. Mas agora eu já entendi. Que eu não tenho que brigar com a família. Eu tenho que brigar comigo. Eu tenho que buscar o melhor de mim. Eles, cada um vai fazer a sua parte. Isso não quer dizer que a gente vai viver com seres onde a gente não encaixa. Mas isso não quer dizer também que a gente vai continuar a propagar essa diferença. A gente vai continuar a criar intriga. Porque é isso que a gente faz. A gente vai para um irmão e fala mal do outro, e vai para o outro e fala mal do outro, e vai criando aquela agrégora. Não. O mal acaba em nós. Se nós aprendermos isso, que o mal acaba em nós, nós começamos um processo de modificação do planeta. Porque quando chega a mim, eu respiro, eu esfrio, e aquilo se dilui. Alguém vai dizer aí, é difícil. Pode vir mais 300 vezes, então. Não tem problema nenhum. Tudo é difícil. Tudo é com dificuldade. Mas não é impossível. Se fosse impossível, Jesus não deixava o caminho para nós. Jesus nos deu o caminho justamente porque nós podemos fazer. E é nesse poder fazer que a gente tem que se agarrar. Então a gente começa a entender que reencarnação não é um castigo. É uma reeducação. É o amor divino fazendo parte da nossa vida. E hoje
é a importância de mudar. Hoje é a parte em que nós fizemos diferente. Hoje é a parte que realmente importa. Porque aquilo que eu fiz há 10 vidas atrás, aquilo eu já vinha ajustando, gente. Não importa que lá eu era bem ruim. Aquilo eu não tenho como modificar mais. Mas aquilo que eu posso modificar é o hoje. Aonde eu estou hoje. Hoje eu posso ser diferente. Hoje eu posso fazer um caminho novo. E por isso Chico sempre dizia, né? A cada amanhecer nasce uma nova oportunidade de ser um ser melhor. E é através desse melhor que a gente tem que crescer junto. Espero ter conseguido passar essa mensagem, que é uma mensagem bem inicial dos livros, né? Que toda a doutrina é baseada nesse processo. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode nos perguntar, não tem problema nenhum. Mas a gente fica entendendo que a gente encarnou na Terra como uma obra divina, como uma bênção. E nesse processo a gente começou a reencarnar porque a gente não soube fazer boas escolhas. A cada vez que eu erro, eu tenho coisas para ajustar. Então vamos parar de errar pelas mesmas coisas. Vamos tentar não ser tão precioso assim. Não ser tão difícil assim. Parar com aquela coisa de orgulho e egoísmo, de que eu sei, de que é assim, é do meu jeito. Não, vamos se modificar. Vamos olhar para dentro de nós, fazer diferente um pouquinho. Sabe? Eu posso fazer diferente, eu não preciso mais ficar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisinhas, puxando as mesmas dores. E nem vou falar em grandes coisas, porque todos nós aqui sabemos que grandes coisas trazem dificuldades gigantes nas próximas encarnações. Então, vamos ficar com as pequenininhas, que são mais fáceis de nós modificar, mas que fazem um mal danado à nossa existência, porque nos leva a ficar 20 anos caminhando por uma estrada sem entender nada. Está na hora de nós fazer nossas passagens melhores. Já sabendo, já abraçando seu pai querido que desencarnou, seu avô, oi, tudo bom, bate, legal, voltei. É isso aí. É assim que é se a gente aprender isso. E assim vai ser. Porque cabe a nós. Eu queria só colocar, antes de encerrar, nessa passagem com Nicodemos, Jesus fala uma palavra. Esse trecho, todo ele é grego. Mas existe uma palavra que ele usa em hebraico. Quando ele diz a Nicodemos, amém, amém. Amém, amém. É uma palavra hebraica que quer dizer Deus está comigo. Então, quando a gente se refere a algo pleno, a algo absoluto, a gente diz amém, porque Deus está comigo. Se Deus está comigo, e se eu estou com Deus, estou dentro dele, como a gente viu hoje, ele é um todo, não tem por que se desesperar, nem na dor, nem no sofrimento. É entender no processo de dificuldade que eu preciso confiar. Eu confio no piloto do avião, no motorista do ônibus que vai me levar para o interior, no motorista do Uber que vai me levar para casa, mas quando chega para confiar em Deus, eu vacilo. Eu fico pensando que não vai dar certo, que não vai, não, mas eu vou morrer. Se a gente pensar que a gente não vai, fica mais fácil de encarar, né, gente? Vamos pensar bem, né? Era assim que os cristãos entenderam isso. E iam caminhando para a boca do leão, cantando. Porque eles entenderam que não iam morrer. Nós ainda não conseguimos entender e estamos aqui, se desesperando. Eu vou morrer. Ninguém morre antes da hora. Está escrito isso, está no livro dos Espíritos. Ninguém morre antes da hora. A não ser que tire a própria vida.
Aí é um outro processo. Morrer tem data e hora. Às vezes muda um pouquinho, porque você está no caminho do bem, como diz o Chico. Quando chega a hora e ela vem, a justiça, e ela olha e você está fazendo bem, ela volta sem hora para voltar. Por quê? Porque você está ajudando, você está num processo de ajuda, e acho que é por isso que eu me esforço tanto e venho bastante na casa. Né, irmã? A gente, trabalhando, talvez a gente adia um pouco mais esse nosso processo e a gente consiga entender melhor ainda das coisas, entender melhor qual é o nosso papel, ajudar aqueles que estão à nossa volta, porque esse é o grande objetivo, ajudar, acalentar, ter esse carinho, ter esse olhar de acolhimento. Quando o filho que errou volta para casa e o pai o recebe lá na frente, para ele não ter que passar vergonha de passar pelos todos os funcionários. Parábola do filho pródigo. Eu tenho que entender o processo do outro. Eu tenho que olhar para o outro com acolhimento. Eu não preciso explorar o outro, eu preciso acolhê-lo, abraçá-lo. Esse é o caminho. Então, vou convidar vocês para a gente fazer uma oração juntos. Tá uma musiquinha aqui. Faz tempo que eu não boto e ela é maravilhosa e vocês vão gostar. Aqui. Vou deixar vocês escutando um pouquinho. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Deus te quer em paz. Deus te quer em amor. Deus te quer em crescimento. Deus quer cada um de nós. Fale com Deus, Ele vai ajudar potencial. você. O potencial de amar. O potencial infinito desse amor divino que está dentro de cada um. Jesus declarou: sois Deus, pode tudo, pode modificar a montanha de lugar. A montanha que Jesus se refere é essa montanha de dificuldade que nós temos ao enfrentar a vida, onde nós colocamos barreiras na nossa frente, barreiras de orgulho, barreiras de egoísmo, que possamos sim ser um instrumento de paz, um instrumento de amor, de compreensão, de ajuda ao próximo. E assim nós venceremos. Venceremos a
aquilo que nós mais tememos, que é achar que tem fim, quando na verdade é só um recomeço, é só uma reconstrução de nós mesmos. E nessa caminhada com Deus, com Jesus, com a espiritualidade que aqui está hoje, que nesse momento derrama uma cachoeira de luz sobre vocês, para que levem para seus lares, para aqueles que lá estão, essa bênção, essa graça, esse poder que essa casa tem de nos reconstruir, de nos reformar. Assim, possamos cada um levar aos nossos lares a paz do Cristo, que assim seja. Tudo bem.